lista de presença, com essa lista de presença, a gente vai enviar os certificados. Então, é de inteira responsabilidade de quem preencher, informar os dados corretos, tanto nome, RG, e-mail, para estar recebendo o certificado, né? O evento de hoje trata-se do PET Pedagogos, que é um evento que a gente tem anualmente. E aí, cada ano a gente traz uma temática diferente. E aí, esse ano a gente trouxe a temática da nossa pesquisa coletiva, né? Quem já conhece o PET, todo ano a gente tem uma pesquisa coletiva. E o tema do PET Pedagogos desse ano são as reflexões políticas das cotas na universidade, ministrada pela professora doutora Claudete Souza Nogueira. Então, muito bom dia a todos. Professora Claudete, seja muito bem-vinda. Vamos começar. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito pelo convite, agradeço a professora Luci, Luiz, né, a Gabriele, que entraram em contato comigo. Inicialmente, gostaria de parabenizar o grupo pela temática, né? É uma temática que vocês, né, enquanto pesquisadores agora, sabem que é um período bastante importante, que nós temos aí os 10 anos, né, das cotas, agora em 2022, e era o prazo para analisarmos, né, como que está sendo desenvolvido, como que está sendo concretizado. Então, é um período bastante importante, onde todos os grupos, né, e as universidades de forma geral, especificamente aqui no Brasil, estão se debruçando para analisar aí os desafios, né, as dificuldades, os acertos, os erros, né, da política de cotas nesses 10 anos, né? Então, já fizemos aí 10 anos da política de cotas. E é um tema também bastante importante, porque é um tema que ainda traz, né, muitos desconhecimentos, né? A gente percebe aí que nem todos, e infelizmente, até as pessoas, os alunos, né, de periferia, os alunos negros, ainda não têm total conhecimento sobre esse assunto. Então, por isso que é muito importante, né, essa reflexão e a discussão coletiva sobre isso, né, enquanto sociedade brasileira, sabermos, né, o que para onde vamos, né, e quais são os nossos próximos desafios. Eu vou apresentar, então, de uma forma bem sintetizada, né, porque é um tema aí que pode, né, ele deve ser discutido de uma forma mais bem aprofundada, mas eu sei que vocês também estão, né, aí na pesquisa coletiva, e aí eu vou apresentar algumas informações, e depois, né, eu acho que nós vamos ter um espaço, né, para perguntas, Luiz. Então, quem quiser, e até durante a minha apresentação, não teria problema se vocês me interrompessem e a gente fosse aí discutindo, tá? Fiquem bem à vontade. Vou ver se eu consigo entrar aqui na apresentação, que a gente fica um tempo sem mexer nisso, agora estamos aí presencial, né? Me avisem, por favor, se já estiver aparecendo. Está aparecendo sim, professora. Sim? Sim. Nossa, deixa eu ver aqui que para mim está. Mas não está em tela cheia ainda, né? Não, a gente está vendo a sua tela. Nossa, como que... Deixa eu voltar aqui. No F5, né? Que é a tela cheia. F11, professora. Oi? F11. Nossa, não estou achando.
Que olha, eu estava tão prática nisso até o ano passado, peço Deus. Ainda não? Ainda não, a gente está vendo a sua tela. Professora, se a senhora quiser me enviar por WhatsApp, eu posso apresentar para você. Não sei se facilita. Ah, sim, eu acho que sim, viu? Nossa, é que eu não estou conseguindo localizar mesmo. Eu posso enviar o link, então, para você? Ou eu acho teria que que sim. salvar, né? Não, acho que talvez o link eu consiga fazer a apresentação. Ah, tá. Sim, já enviei. Aí ele vai dar um problema de acesso pro. Eu solicitei o acesso. Ah, tá, daí pelo e-mail, né? Isso. Compartilho, é isso? Isso. Pronto. Foi. Deu certo? Sim. Eu fecho assim, aqui, né? Isso, perfeito. Eu vou compartilhar aqui. Aproveitar, revendo os ex-alunos. Igor, tudo bom? Olá, bom dia. Tá conseguindo me ouvir ou não? Sim, sim. Ah, tudo bem, bom dia. Quanto Bom tempo, te professora? ver. Igualmente. A Denise Ribeiro. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom, então, obrigada, Gabriele. Bom, então, retomando, né, depois desse, desculpa aí a confusão, depois eu vou rever aí como que... Então, eu começando, né, falando da política de cotas na universidade, e eu vou iniciar, eu acho que a gente, falando, né, quando a gente fala da política de cotas, e aí o tema é específico na universidade, a gente não pode deixar de pensar esse contexto geral, né, da política de cotas, né, a quem envolve, e a questão do tempo também, né, então, esse desconhecimento que eu falei inicialmente, e as visões equivocadas, né, que se tem sobre políticas de cotas, geralmente elas ocorrem por falta de informações, e principalmente de informações históricas sobre, né? Então, quando a gente vê as pessoas falarem, né, principalmente a questão das cotas para negros, mas o negro tem capacidade de entrar por ele mesmo, e é um discurso meritocrático, né? Mas não precisamos, né, desse favor, e às vezes, infelizmente, o próprio negro falando sobre isso, a gente percebe essa falta de informações, né? E é uma falta de informações de como, né, se pensa e por que, né, foram criadas as necessidades das cotas. Então, eu começo falando dessa questão das ações afirmativas. Por favor, Gabriela, pode ir. Então, o termo, né, ações afirmativas, foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 60, referindo-se a políticas governamentais voltadas para o combate, né, à desigualdade entre brancos e negros. Oficialmente, a gente tem esse termo, né, reconhecido a partir da década de 60 e nos Estados Unidos, mas isso não nos impede de pensar ações que foram desenvolvidas, né, pelo Estado,
por grupos, né, administrativa, e aí a gente tem o próprio Brasil no século XIX, quando nós falamos no processo de imigração, nós já temos ações, né, e ações que favoreciam um determinado grupo. Então, para quem lembra lá daquele processo da imigração no pós-abolição, na década de 20 no Brasil, nós vamos olhar, né, para os documentos e a gente vê que muitos dos imigrantes italianos vieram aqui já com algumas condições favorecidas pelo Estado. Então, ao receberem passagens, né, a vinda aí de navios, a possibilidade, né, da viagem de navios, ao receberem moradias, né, quer dizer, são ações que o Estado faz em diversos momentos, e aí eu não estou falando nem só do Brasil, né, quando você quer ajudar até nesse processo, né, e desconstruir esse processo de desigualdade. Então, ou favorecendo um determinado grupo, né, que foi injustiçado historicamente, ou promovendo, né, possibilidades para que esses grupos possam se estabelecer enquanto grupo. Então, é isso que nós vamos chamar de ações afirmativas, né? A própria palavra já está demonstrando, né? Eu estou indo ao contrário do que foi negado. É quando alguém ou um grupo tem historicamente um processo de injustiça ou de negações de oportunidades, então eu trago e organizo ações para afirmar aquele grupo, né? Pode passar, Gabriela. Então, nós vamos ter como exemplos de ações afirmativas, né? As ações afirmativas chamadas sociais, né? Que são bolsas que favorecem, que são auxílios, como foi o caso aí da imigração italiana, apesar de não termos não ser conhecido ainda esse conceito como ações afirmativas, mas já houve uma ação de auxílio. A reserva de vagas prioritárias em programas de habitação também é considerada, né, de ações afirmativas, reserva de vagas em creche, redistribuições de terra, cotas em diversos níveis de ensino e concursos públicos, que é esse o nosso tema, né? Mas todos eles são exemplos de ações afirmativas. Estímulos à contratação de indivíduos de grupos discriminados, como é hoje também uma ação, né, bastante presente, que está se iniciando no Brasil, que é o estímulo às empresas a contratarem a partir da diversidade. Quer dizer, então, tudo isso é considerado como ações afirmativas, dentre eles as cotas, né? Pode passar. Também temos as chamadas ações afirmativas consideradas simbólicas e cultural, que são políticas de proteção a estilo de vida de povos tradicionais. Então, é quando o Estado, né, tem como proposta contribuir para a manutenção daquela forma de vida que está em risco. O que acontece com os povos indígenas, né? Então, eu tenho que ter proteção a formas de vidas, né, que eles querem manter e querem continuar. O caso dos quilombolas, né, também foram ações afirmativas e ainda está em discussão, mas é um processo, né, em construção no Brasil, né, de reconhecimento e acolhimento desses povos. Os povos ciganos, que também reivindicam, né, a proteção à sua forma de vida, e a população ribeirinha. Pode passar.
E também, enquanto ações afirmativas, nós também temos ações que nós vamos chamar de representatividade ou inserção na política, né? Então, a representatividade são aquelas ações que os movimentos, né, fazem e organizam para o estabelecimento de metas mínimas de participação na imprensa, como na questão das novelas, propagandas, programas de TV. Eu acho que vocês têm percebido, né, que felizmente nós temos aumentado o número de negros, apesar de ainda não ser o suficiente, não ser equiparado à porcentagem da população negra brasileira, negra, pretos e pardos, né, no Brasil, mas a gente tem aí uma representatividade maior, né, nas novelas, por exemplo, na imprensa, na mídia de forma geral. Tudo isso é um resultado de reivindicações desses grupos, e que estão dentro do que também nós chamamos de ações afirmativas, né? Então, as mulheres, né, os indígenas, os negros, né, se verem nessas instituições, né, e terem a participação aí nos programas, nos canais de TV, de uma forma geral, na mídia em geral. E aí a gente também tem a inserção política, que também faz parte de uma luta atual, que ainda está em construção, né? Nós saímos agora de um processo eleitoral e percebemos que temos ainda majoritariamente a nossa representação política formada por um único perfil, que são homens brancos, né, e ricos, né, homem branco da elite. Apesar de termos, né, mudança, de estarmos aí passando por um processo de mudança que é bastante positivo, ainda não conseguimos igualar esse número. Então, a representatividade política e a inserção política são leis e programas que procuram ampliar a participação de pessoas oriundas de grupos com baixa representação nos parlamentos, como verbas específicas destinadas à sua candidatura ou reservas de vaga no legislativo. Então, a questão da mulher, né, que ainda está também sendo construída, né? Todo partido tem que ter uma porcentagem de mulheres, e essas mulheres, né, têm que também receber verbas específicas para constituir as suas campanhas, para se organizar e poder, né, ganhar. Não temos ainda um resultado positivo no Brasil, mas estamos aí nesse processo de luta. E aí, assim como a mulher, a questão do negro, a questão do indígena, do homossexual, né, que são aí lutas, né, que nós estamos enfrentando atualmente. Então, tudo isso que eu falei ainda são exemplo das chamadas ações afirmativas. Pode passar, Gabriela. Uma coisa também que é importante, né, e que eu gosto de começar, quando a gente fala em ações afirmativas, nós não podemos esquecer que essas ações afirmativas não é um presente do Estado, né? A gente ouve muita gente falar, são ações que vêm de cima para baixo, né, e que o Estado nos favorece com isso. Não, são resultados das lutas, né, dos movimentos sociais. Então, toda ação, né, proposta pelo Estado, ela não acontece automaticamente, né, e nem é resultado só do interesse daquele Estado. É lógico que é importante a gente pensar e quem está constituindo, né, o Estado, né, a administração pública, para favorecer ou não, né, para avançar ou não esse movimento. Mas as ações afirmativas, então, são resultados, né, das lutas dos movimentos sociais.
Então, só vou ler aqui uma citação. Quando se trata de refletir sobre o desenho de alternativas, é preciso considerar o papel ativo e legítimo desempenhado pelos diversos movimentos sociais, com base em seus mecanismos de mobilização e pressão sobre o poder público e a sociedade, de modo a reconhecer a legitimidade de suas ações no sentido de reorientar as prioridades políticas e orçamentárias do Estado, né? Então, são esses movimentos que conseguem reorientar, organizar e pressionar o Estado para que as ações afirmativas realmente deem resultado. Ou seja, não se pode pensar os efeitos redistributivos do capital social gerado pelo Estado sem considerar que esse capital se constrói a partir do reconhecimento e do respeito às reivindicações dos movimentos sociais enquanto atores políticos. E se a gente for pensar já, né, direcionando para o tema cotas na universidade, não tem como entender esse movimento de cotas na universidade sem entender todo o processo do movimento negro, que começa desde a luta contra a escravização, e aí a gente vê lutas individuais e lutas coletivas, né, até o processo no pós-abolição, né, que vai envolver movimentos, homens e mulheres, né, que de uma forma ou outra começam a não só fazer denúncia de que o negro não estava no processo da educação no Brasil, não estava num plano, né, de educação no Brasil, e propostas alternativas que esses grupos fizeram. Então, não só denunciaram, né, que o Estado brasileiro não tinha um projeto para a educação do negro no Brasil, mas também desenvolveram ações, né, que contribuíram para que o negro fosse inserido nesse processo educacional. Pode passar, Gabriel. E aí eu só vou citar bem rapidamente, né, também, algumas dos resultados, né, das lutas e conquistas do movimento negro no Brasil. Então, a reivindicação por uma educação democrática, como uma das estratégias de combate ao racismo, sempre foi um dos temas centrais das lutas do movimento negro, do passado e do presente. Então, principalmente no período pós-abolição, já se via uma discussão que parte dos abolicionistas, dos membros do movimento negro, de que para acabar o racismo no Brasil, para que o negro tivesse possibilidades, né, iguais no mercado do trabalho, na vida social e na vida cultural, a educação era um campo importantíssimo. A educação era um campo específico e que o negro tinha que ser inserido. Então, aí, nesse período, a gente vai ver os clubes recreativos, as ações culturais, né, de grupos que buscam a preservação de valores afro-brasileiros, ou entidades, né, de cunho político e cultural, que vão não só denunciar o racismo existente, mas trazer propostas para as mudanças e para a inserção do negro na sociedade. As ações negras, né, que ofereciam escolas visando alfabetizar os adultos. Eu acho muito interessante agora que tem vários estudos sobre o EJA, né, a educação de jovens e adultos, e que não mencionam essas associações negras. Na realidade, as primeiras associações no Brasil que pensaram na educação do adulto foram as associações negras, que no pós-abolição perceberam que tinha um número
muito grande, né? Lógico, todos os negros que foram escravizados saíram desse processo da escravização, a maioria analfabetos, e essas associações começam a levar esses adultos, né, para o ensino noturno e começam o processo de alfabetização, né? Então, no pós-abolição, a gente já tem, né, uma preocupação em alfabetizar os adultos e promover uma formação mais completa para a criança negra, que também era impedida, né? Nós temos aí, mesmo com a lei do ventre livre, né, que havia lá, por parte do Estado, fazia com que os senhores garantissem a alfabetização da criança negra, nós sabemos que na prática isso não ocorreu. A criança negra, ou pouca, né, criança negra, acabou sendo alfabetizada. Então, majoritariamente, no pós-abolição, nós temos tanto adultos quanto crianças que estavam fora do processo, né, fora do processo de escolarização e analfabetas. Então, há todo um movimento, né, desses grupos negros que começam a propor, a reivindicar e também a oferecer alguns espaços, né, de alfabetização, tanto para o adulto quanto para a criança negra. E um outro espaço também que contribui para esse processo é a imprensa negra, né, os jornais, né, principalmente a imprensa negra paulista do começo do século, passam, né, a partir dos anos 20 e final dos anos 30, encontram-se artigos que incentivam estudos, que salientam a importância de instrumentar-se para o trabalho e que divulgam escolas ligadas a entidades negras, dando destaque, né, àquelas mantidas pelos grupos negros. Pode passar, Gabriela. Também, né, uma referência que a gente tem do início da discussão sobre a questão das cotas e a necessidade da reserva de vagas, né, para os negros, principalmente para os negros no Brasil, no Teatro Experimental Negro, né, o Abdias Nascimento, que foi uma importante referência, mas a gente tem outras referências, como o Guerreiro Ramos, né, que são negros do movimento e que começam a reivindicar, né, um espaço do negro na escola no Brasil. E aí a gente vai ter uma Convenção Nacional do Negro, organizada pelo Teatro Experimental do Negro, que vai sinalizar a necessidade de inserção de negros e negras na educação superior, né? E que vai se fazer presente em duas reuniões, então, em 1945, em São Paulo, e 1946, no Rio de Janeiro. A convenção apresentou em suas conclusões um manifesto à nação brasileira, no qual, entre diversas propostas de política antirracista, já demandava vagas e bolsas para negros e negras no ensino superior. Todas as propostas do manifesto foram publicadas em 1948 e 1950 no jornal dessa organização, intitulado O Quilombo. Aliás, é um jornal ainda pouco explorado, mas a gente tem aí, tanto no arquivo de São Paulo quanto no arquivo do Rio de Janeiro, exemplares desses jornais que mostram toda essa luta, né, do movimento nesse período e como é que esse movimento se organizava para que essas ações não só chegassem, né, aos ouvidos de grupos, né, dos grupos negros que estavam fora do processo da escolarização, quanto para o Estado, né? Havia uma pressão muito grande no poder legislativo, por exemplo, de que esse negro, né, e de que
houvesse cotas para os negros entrarem na universidade, já que a universidade era essencialmente formada, né, por filhos da elite branca, né? Pode mudar, por favor. Bom, então a questão das cotas, né, e as ações afirmativas no Brasil, especificamente para os negros, ela tem todo esse histórico, mas aí no final do século XIX, né, e aliás, do final do século XX e século XXI, é que nós vamos começar a ter os resultados mais efetivos, né, de toda essa luta. Então, um dos marcos, né, dessa luta é a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que vai se dar em 2010, né, que é a lei que busca garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos, né, e o combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. Em 2012, a aprovação das cotas no ensino superior, então vejam que essa discussão que começa lá do pós-abolição, da década de 20, década de 30, e na década de 40, né, se efetiva, né, com o Congresso organizado, né, pela Frente Negra, e só em 2021, só em 2012, né, que é bem recente, nós estamos aí há 10 anos, né, da lei de cotas, é que é aprovado, então, as cotas no ensino superior. Temos também, né, em 2003 e 2008, um importante avanço, né, na discussão, que acontece um pouquinho antes, que é a aprovação da Lei 10.639, né, que fala da obrigatoriedade, né, da história e cultura afro-brasileira, africana, né, nas escolas, e em 2008, a obrigatoriedade também da cultura e história da população indígena, né? E eu vou só destacar aí essa questão da lei 10.639 e 11.645, ela não pode ser pensada separado da lei de cotas, né? E essa sempre foi uma reivindicação do movimento, não só a inserção desses grupos dos espaços, né, no início na escola pública, de educação básica, depois no ensino superior, então a inserção desses grupos, mas também a inserção da sua história e da sua cultura, né? Então, por isso que a gente não pode tratar essas discussões de forma separada, né? E depois vocês vão ver que esse é um dos grandes desafios das cotas que a gente tem hoje, né? Não adianta conseguirmos, né, trazer 50% de negros e indígenas nas nossas universidades ou nas nossas escolas, se nós também não falarmos sobre a sua história e a sua cultura. Então, é a entrada física das pessoas, né, dos sujeitos negros, dos sujeitos indígenas, mas também é a entrada e o respeito da sua história e da sua cultura, porque nós não queremos que o negro entre negro e saia branco da universidade, e também não queremos que o indígena entre indígena e saia branco. Ele tem que entrar indígena e continuar vendo a sua história, a sua cultura, né, nas diferentes instituições. Então, por isso que é importante a gente trazer, né, essa luta. E essa sempre foi a reivindicação do movimento, né, que a criança esteja na escola da educação básica, fisicamente, mas que a sua cultura e a sua história também estejam, né? E em 2014,
nós também temos um avanço, né, que é a Lei 12.990, que vai instituir a reserva de 20% das vagas no serviço público federal para a população negra, que também não podemos, né, discutir isso separado das cotas, porque quando a gente fala das cotas, que é a entrada do negro na universidade, então a gente vai ver também esse desafio, né, a entrada da sua história, a história e a sua cultura, e o desafio para o pós, né, e o mercado de trabalho. Quer dizer, não adianta superar, né, essa dificuldade, esse desafio, colocando o negro na universidade e depois de formado, né, que essa que é a pergunta também. Se o racismo continuar no mercado de trabalho, nós podemos ter aí uma porcentagem grande de negros médicos, engenheiros, professores, mas se o mercado de trabalho não mudar, eles vão se tornar um número de desempregados, né? Então, por isso que é uma luta junta, que tem que ser feito junto, né? Que vá também lutar para que não só o incentivo, né, das empresas na contratação desses grupos e também as reservas de vaga para esses grupos no mercado de trabalho. Ah, pode passar. Né? Nossa, aqui acho que ficou... Eu não sei por que mudou aqui, mas... então, as cotas raciais na universidade, né, e voltando lá à Lei 12.711, né, que esse ano completou, aí em agosto, completou 10 anos, né, ela foi, então, instituída no governo da presidenta Dilma, né, e ela dizia da obrigatoriedade para os vestibulares das instituições federais no início, né, e também a partir da edição de uma seleção unificada, né, e aí que foi aprovado o SISU, né, que era uma forma de garantir que essa porcentagem de vaga fosse respeitada, né, então ela começa a ser pensada legalmente e oficialmente nos institutos federais, né, e a partir de 2012, então, com a lei de cotas, todas as universidades e institutos federais passam a reservar 50% de suas vagas a estudantes de escola pública, né? No Brasil, nós tivemos aí uma grande discussão nesse período, e o resultado dessa instituição ele acabou se diferenciando um pouco daquelas cotas dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a reserva é para a população negra, né? E aqui no Brasil, como nós, lógico, a nossa formação, né, e o perfil da sociedade brasileira é diferenciado, principalmente quando se leva em conta o processo de miscigenação, então aí houve um acordo, né, e um consenso de que também teríamos que ter as cotas sociais, né, e aí pensando na população parda, né, e na população branca e pobre, principalmente periférica. Então, por isso que nós pensamos aí, não só nessa questão do aluno, né, da criança, do adolescente, do jovem negro, mas também daquela criança, do adolescente, do jovem estudante na escola pública. Que se a gente for pegar aí em termos numéricos, pega aí uma grande parte do pardo e preto, né? Mas que também alguns, né, uma porcentagem da população branca e pobre acabaram sendo contemplados. Podem mudar. Bom,
Então, só antes, né, de falar da Unesp, que foi a primeira instituição estadual paulista, né, a implementar o sistema de cotas, de falar de outras experiências, né? Em 2012 foi instituído oficialmente nas universidades federais, mas a Universidade do Rio de Janeiro e a UNB, a Universidade de Brasília, elas começam essa experiência a partir de 2004, já, né? E a pensar uma reserva de vagas. Então, há toda uma discussão, e onde, se num primeiro momento, né, se reserva aí 20%, depois vai aumentando. Então, são experiências. Depois, a Universidade Federal da Bahia, também antes disso, né, começa a sua experiência reservando vagas, né, e a partir de 2012, então, oficialmente, o Estado assume, né, enquanto uma lei oficial, né, e começa a organizar, a pensar na organização e implementação, né, das cotas. Então, é nesse período que a Unesp também vai adotar, né, é a primeira das estaduais, né, a USP e a Unicamp, elas começam depois, né, a USP e a Unicamp há uns 3, a USP o ano passado, né, que aliás começaram, e eles tinham um sistema de bonificação, onde eles davam, né, quando o candidato se autodeclaravam pardos ou negros, eles davam um total de pontos, né, maior, mas não era ainda o sistema de reserva de vagas. Então, a Unesp começa, né, a partir de 2012, né, inicialmente a universidade decidiu reter apenas 15% das vagas para o egresso da educação pública. Porém, a partir de 2016, esse valor aumentou para 50% das vagas disponíveis. Atualmente, a divisão, né, é feita da seguinte forma. Então, a Unesp ela foi, aos poucos, né, adotando esse sistema de vagas. Então, no primeiro momento, 15%, depois 20%, 35%, até que, a partir de 2016, 50% das vagas são disponíveis para estudantes da escola pública. Então, 50% das vagas são reservadas para o público geral e outros 50% são reservados para os alunos que tenham cursado o ensino médio integralmente na rede pública do ensino, né? Então, para os alunos da escola pública. Dentre esses 50%, 35% das vagas são reservadas para alunos que se autodeclaram pardos, pretos e indígenas, que são os chamados PPIs, né? Então, 35% são destinados. Como que funciona, né? Eu acho que vocês já sabem um pouco. No edital da VUNESP, né? O aluno se autodeclara, né? Pardos, pretos, ou indígena, e aí é constituída uma comissão de heteroidentificação, e essa comissão de heteroidentificação é que vai aprovar ou não, que vai verificar se o aluno se autodeclarou, né, enquanto preto, e ele é realmente preto. Então, é o olhar do outro para aquele aluno. Temos tido, eu faço parte da comissão de heteroidentificação. No início, nós tivemos muito problemas, eu acho que vocês até acompanharam um pouco desse processo, né? Um grupo de alunos até houve aí a expulsão, né, desse grupo por causa da falsidade, porque é falsidade ideológica, né? Mas agora, nos 2 últimos anos, a gente tem percebido que tem diminuído a falsidade ideológica,
né? Então, isso acontecia muito, e nós tivemos aí casos gritantes, né, de alunos brancos, olhos verdes, azuis, e que se declaravam pardos, né? E aí vocês, acho que também acompanharam que isso se refletiu, inclusive, no sistema político nosso, né? Como a gente tem aquela, hoje, obrigatoriedade das verbas, né, dos partidos para mulheres, para negros e indígenas, então alguns começam a falsificar e se colocar como pardos, né, para continuar o privilégio. Eu nem digo que é para obter o privilégio, porque já são grupos privilegiados, é para continuar seus privilégios, né, que foi o que aconteceu com alguns alunos aí, que acabaram se autodeclarando e foram expulsos. Então, depois que são checadas as informações, são encaminhados, né, a comissão encaminha para a reitoria, e é a expulsão, não tem outra forma, né, o aluno é expulso, mesmo da universidade. Os indígenas não passam pela comissão, né, heteroidentificação, mas eles têm que trazer um documento da sua comunidade, né, do seu grupo, que mostre que ele faz parte daquele grupo, né, é o reconhecimento do seu grupo. Não temos, né, indígenas na universidade ainda, mas já se constituiu um grupo, e é coordenado pelo professor Edmundo, né, que acho que todos conhecem, que já se discute na Unesp o primeiro vestibular indígena. Então, a proposta é que a gente tenha aí, daqui a pouco tempo, os indígenas também inseridos na universidade. Pode passar, Gabriel. Bom, então aí quais são os grandes desafios, né? Eu coloquei aí 3, mas não são. Vocês podem até falar, nossa, mas então são poucos. Não, são muitos, né? Então, a primeira coisa que nós tivemos que brigar, né? Foi a questão do reconhecimento mesmo. Então, oficialmente, tínhamos um número, e conseguimos esse número, né? A maior parte das universidades públicas agora são obrigadas a inserir, né, 50% das vagas para alunos da educação básica, né, das escolas públicas, e dentre eles os pretos, os pardos e indígenas, mas havia uma descrença muito grande, né? Houve aí, inclusive por parte de professores, né? Muitos professores acreditavam que a qualidade da educação ia cair, né? De que, ao trazer alunos tanto da escola pública, quanto alunos indígenas, alunos pardos e pretos, as universidades iam perder a qualidade, né? Isso já foi desconstruído e provado totalmente contrário. A gente tem aí várias pesquisas que nesses 10 anos, né, já mostraram resultados opostos ao que se acreditava. Então, a qualidade não cai, e pelo contrário, muitos desses alunos superam, né, em notas, em aproveitamento, os alunos que entram do que nós chamamos de forma universal, né? Então, há até um esforço maior desses alunos para conseguir vencer essas barreiras, né, de quando ele entra. Então, isso já foi desmentido até pelas pesquisas, né? Mas a gente tem outros desafios, né? A questão do desconhecimento, principalmente. Então, nós percebemos, e aí é o caso da Unesp, das estaduais paulistas, né? E de muitas das universidades aqui em São Paulo, tanto os institutos federais, que muitos alunos que estão entrando, que são da escola pública,
alguns, né, poucos negros e mais pardos, que a gente está vendo que tem muito mais pardos do que pretos, né, mas que são alunos de colégios estaduais. Então, o aluno da periferia, ele ainda não está na escola. Aquele aluno pobre mesmo, né, que vem das escolas com problemas, que vem de regiões, né, vulneráveis, não estão ainda, né? Então, a gente considera que um dos desafios é isso, é trazer esses alunos para as universidades, né? E de que forma? Aí é muito importante a existência dos cursinhos, porque são alunos que vêm de escolas, geralmente as escolas que têm mais problemas de educação básica, são as escolas da periferia, com falta de professores, com falta de materiais, muita mudança na gestão, né? A gente sabe que esse processo aí de contratação de professores também interfere muito, né? Muitos dos professores, quando se efetivam, procuram as regiões centrais, né? E deixam a periferia. Então, há muito rodízio, não só de gestores, como de docentes, né? E isso se reflete na qualidade, isso se reflete no processo de aprendizagem do aluno, né? Então, daí dificilmente esse aluno, mesmo que tentasse, conseguiria entrar numa universidade. Um outro problema é a questão do próprio desconhecimento, por mais que já, né, estamos aí há 10 anos discutindo cotas, e essas cotas se tornaram realidade, há ainda famílias, grupo de adolescentes, de jovens que não fazem ideia do que sejam, né, as cotas, não sabem, não fazem ideia do que seja uma universidade pública, né? De vez em quando eu faço algumas ações, né, nas escolas de ensino médio, e ainda a gente ouve a pergunta, quanto paga? Né? Eu acho que quando a gente ouve, a gente vai falar de escola pública, né? De universidade pública, e ainda a gente vê essa pergunta, quanto paga para entrar na Unesp e quanto é a mensalidade? Então, a gente já vê que há um desconhecimento muito grande ainda, né? E informações sobre não só essa questão da entrada, como a própria manutenção na universidade. Há um desconhecimento de que a universidade tem moradia, há um desconhecimento do que seja um restaurante universitário, né? E a própria falta de representatividade, né? Então, se a gente tem poucos profissionais formados, né, com grau universitário, tem uma descrença por parte da criança negra, por parte do jovem, do adolescente negro, de que ele também pode chegar lá, né? Então, esse ainda é um grande desafio que nós temos, né, para enfrentar. Bom, além da entrada, outro desafio é a permanência, né, desse jovem que já entrou, que está na universidade. Nós temos visto aí, as pesquisas mostram, um número grande de evasão, né? E quando a gente vai ver por que esse jovem não ficou na universidade, nós sabemos que tem aí elementos que são fundamentais, né? Como essa questão da própria moradia, né? Se a gente quer trazer alunos pobres, né, da periferia, alunos negros e pardos, nós estamos falando da primeira geração daquela família que está estudando. Então, não é um jovem que já tem uma condição, né, para se estabelecer na universidade. Além do desconhecimento, é a questão também da sua manutenção física, né? Então, se ele não tem moradia garantida, se ele não tem alimentação, né? Se ele não tem uma biblioteca estruturada, foi feita uma pesquisa na Unesp, lá na Odonto,
o material, se o aluno tiver que adquirir material para fazer odontologia, ele tem que se dispor de quase 30 mil reais, que para uma família pobre é impossível. Quer dizer, então a biblioteca tem que ser estruturada e fornecer, né, porque senão ele não tem condições de dar andamento aí no seu estudo, né? E um outro problema que também nós temos visto, né, e que tem a ver com essa permanência, e principalmente a questão do acolhimento, é a questão do próprio racismo dentro da universidade, né? Então, não é porque o jovem e adolescente negro entrou na universidade, é que acabou o racismo, né? O racismo, a gente tem aí vários relatos, esses dias mesmo foi divulgado, né? O professor Juarez, lá de Bauru, mostrou como acontece as pichações, né? A questão aí do não acolhimento por parte de alguns colegas, de alguns docentes. E aí, quando eu estou falando de acolhimento, eu não estou nem falando só do acolhimento físico, e sim da epistemologia mesmo. Teoricamente, né? Se eu não me vejo na universidade, eu também estou, né, me sinto excluído, né? Aquilo que eu falei no início. A proposta não é que o aluno, né, e que o jovem entre negro e saia branco, né, enquanto com a mentalidade branca. É o jovem que sai do rap, mas que entre na universidade e que também seja reconhecido enquanto um jovem que tenha cultura, e que a sua cultura seja reconhecida como importante, né? Não que ele entre na universidade e tenha vergonha de voltar para a periferia, e tenha vergonha de se encontrar com seus amigos, né? Porque é o jovem que, por enquanto, a família dele está na periferia, o mundo cultural dele acontece na periferia. Então, a universidade não pode mostrar que existe uma cultura superior, né? E que a cultura que esse jovem está trazendo não é cultura. Então, esse é um desafio também, que eu considero aí um dos nossos maiores desafios, né? Que é fazer com que haja essa mudança na universidade, né? E eu estou falando do negro, mas o mesmo acontece com o indígena, né? E a questão que eu já havia, né, falado, que é a saída, né? Como é que nós vamos e como que a própria universidade, né, vai se posicionar quanto a essa questão da entrada no mercado de trabalho, né? Então, as cotas, elas funcionam, elas podem, né, contribuir para a ascensão social, para o fim do racismo, para a diminuição das desigualdades, né, raciais, sociais na sociedade brasileira, desde que ela tenha uma continuidade, desde que esse jovem, né, que teve a oportunidade de se formar, encontre espaço no mercado de trabalho, né, encontre um espaço na sociedade, senão é uma luta aí inglória, né, dificilmente teríamos aí resultados positivos. Então, esse também é um grande desafio e que eu acredito, né, lógico que a universidade não é a única instituição a entrar nessa luta, mas é uma das instituições bastante importantes. Então, a reivindicação é que haja reflexões, que hajam parcerias, né, que facilite isso, né, que também, que a universidade também consiga, né, se colocar enquanto importante instituição que favoreça essa entrada no mercado de trabalho, né, desse jovem, e principalmente na luta contra esse racismo estrutural, né. Bom, eu acho que é isso, né, eu gostaria aí, lógico que foi né, uma síntese das discussões, né, que fazemos, eu acho que tem
vários pontos aí para reflexões, né? Eu gostaria de abrir um espaço, né, para perguntas, para críticas também, né, se vocês tiverem, para exemplos, né, que vocês tenham aí para a gente conversar um pouquinho. Oi, professora, primeiro a gente gostaria de agradecer, né, a sua contribuição, né, no nosso evento de hoje, a sua fala foi muito enriquecedora, né, e aí a gente vai abrir perguntas. Quem se sentir confortável e quiser abrir o microfone, fique à vontade, quem quiser escrever no chat pode escrever, que a gente está coletando as perguntas e vamos fazer para a professora. Bom, o Gabriel, que quer levantar a mão primeiro, pode começar, Gabriel. Oi, professora, bom dia. Tá me escutando bem? Oi, bom dia, tudo bom, Gabriel? Tudo certo. Gostaria de agradecer também a sua fala. É muito importante te ouvir. E a minha pergunta vai num sentido, professora, que durante a sua fala a gente vê a importância, né, da política pública, né, de governos petistas, principalmente, né, 2003, né, com a Lei 10.000, depois a Lei 11.000. E eu gostaria de saber, na sua opinião, quais foram os maiores prejuízos nesses últimos 4 anos, né, desse governo fascista que nós tivemos? Quais os prejuízos nesse sentido ideológico mesmo e material também, se possível, falar um pouco sobre isso. Muito obrigado, professora. Imagina, ótima pergunta, Gabriel. Eu acho que nós temos que discutir isso, sim, né? Antes, né, eu gostaria de mostrar aí a importância do que o Gabriel está trazendo, né? Eu acho que essa questão histórica, ela é importante. Eu não estou falando só de partidário, né, de política partidária, mas de políticas públicas e de grupos que possam avançar ou que possam atrasar todo o processo, né? Então, eu acho que quando a gente traz agora os projetos, né, pensados pelo movimento negro lá no pós-abolição, é importante que a gente recupere, porque não são projetos que vocês possam dizer que foram vitoriosos, né, e que foram assumidos pelo Estado. Mas é importante a gente entender que existiam e existem grupos que podem sim contribuir para o avanço do processo, como aconteceu com o movimento negro, né? Lá no pós-abolição, é importante a gente rever qual era o projeto dos abolicionistas no Brasil, né? Como que eles pensavam? Então, a questão não é só o denúncia, né? Denunciar e reivindicar, mas propor, ter projetos importantes que poderiam mudar. E isso aconteceu, né? Então, quando a gente fala da Lei 10.639, como o Gabriel levantou, né? Dos governos petistas, nós vamos ver que toda aquela luta que a gente tem, né? Desde o período do pós-abolição, ela começa a se concretizar nesse período. Então, são possibilidades de governos, né, que são mais democráticos, que têm uma participação, porque qual que foi o diferencial? O diferencial não foi que não só a Dilma quanto o Lula, né, no governo Lula, que eles fizeram. Eles reconheceram pessoas do movimento, e colocaram. Então, nós tivemos a Matilde, nós tivemos a Nilma, né, que foram pessoas que já eram do movimento negro e que levaram para a política de Estado essa proposta e que puderam começar a concretizar. É lógico que tivemos problemas, discussões, críticas, mas é isso, eu não estou colocando que resolvemos o problema no governo Lula e no governo Dilma, mas eu estou mostrando que governos como esse, ele pode trazer avanços, né, a partir do momento que eles são abertos para discussão, que eles coloquem pessoas, né, ali nos cargos importantes que possam fazer a mudança, né? E o que nós tivemos de atraso nos 4 anos?
o governo Bolsonaro, no primeiro dia do seu governo, ele cortou tudo, né? Ele cortou o Ministério da Cultura. Para quem conhece a luta e, teoricamente, a história do negro no Brasil, o espaço cultural é o espaço de luta, de reivindicação, né? Se a gente pegar todo o histórico, né, da escravidão no Brasil, onde é que os negros reivindicavam e se organizavam? Era lá na capoeira, era lá no batuque. Lá acontecia não só as danças, mas a organização desse movimento. Era lá naquele espaço que era preservada a cultura africana, que era negada pelos senhores. Então, o espaço de cultura ele é fundamental quando a gente fala na questão da identidade negra e indígena, né? Então, quando o governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, ele fechou um espaço fundamental para discutir identidade negra, identidade indígena, identidade de periferia, né? Além disso, ele fechou, juntamente com o Ministério da Cultura, o CEPIR, aquela secretaria que discutia a questão da diversidade no Brasil. Que negros, né, foram discutir. O único negro, né, que foi colocado no governo Bolsonaro foi eu até esqueço o nome lá da Fundação Palmares, aquele negro que negava... Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, obrigado, Sérgio Camargo, que negava toda a nossa cultura, quer dizer que foi um desserviço, né? O Sérgio Camargo chegou a ponto de questionar o próprio nome da Fundação Palmares, da luta do Zumbi dos Palmares, queria mudar a Fundação Palmares, acabou com toda a representatividade da fundação, né? Quer dizer, se esse governo continuasse, né? Lógico que eu sei que existem resistências e essas resistências vão permanecer, independente do governo, mas teríamos aí muitos problemas. Eu não digo o fim da nossa identidade, porque ela não acaba. Se ela se manteve no processo de escravidão, né, é sinal que ela continua se mantendo, mas há um prejuízo muito grande, né? Como que nós vamos manter isso, essa discussão na escola? A Lei 10.639, 639, desculpa, era uma lei que, no final do governo Dilma, a professora Nilma, ela começou a fazer uma pesquisa muito grande no Brasil inteiro para entender como é que os professores estavam trabalhando com essa lei, né? E conseguiu fazer até o final do governo Dilma. O próximo passo seria pensar em cima das dificuldades que ela havia trazido no resultado dessas pesquisas, né? Tanto é que foi publicado o livro da Nilma, Práticas Pedagógicas Relacionadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais. Quer dizer, acabou, não houve um avanço dessa discussão. Tanto é que a gente passa nas escolas agora, as escolas está cada um por si, né? Tem escolas que geralmente têm professores negros, né? E alguns mais que aderiram e que abraçaram a causa continuaram, mas por livre e espontânea vontade. E tem escolas que apagaram, não tem mais nenhuma discussão da diversidade nessas escolas, né? Então, é um desserviço, foi um prejuízo muito grande esses 4 anos, né? E que a gente vai buscar agora tentar correr atrás desse prejuízo, literalmente é correr atrás do prejuízo, né? Há agora uma reivindicação do movimento negro de que a Dilma assuma uma pasta na educação, principalmente, de que o próprio governo Lula, né, já prometeu
um ministério para discutir a questão dos povos originários, dos povos indígenas. Então, olha que mudança, né? Então, e outras, né? E outras discussões aí que a gente que possibilitam um avanço, né? Eu não estou sendo tão ingênua de acreditar de que vamos resolver tudo nesses 4 anos. Lógico que é um processo longo, né, e que a gente vai aos poucos, mas que tem avanços e retrocessos. Então, Gabriel, eu acho que a resposta é que esses 4 anos foram anos de retrocessos, de prejuízos, e que nós vamos levar um tempo agora para tentar recuperar um pouco daquilo que nós conseguimos avançar. Bom, alguém quer levantar? Eu tenho 2 perguntas, né? Indo nesse sentido que o Gabriel falou, né? A própria implementação das cotas, ela foi gradativa, né? Ela começou com 12%, depois 25%, aí acho que foi 37%, hoje ela atingiu 50%, né? Do número de vagas. Com relação a isso, em 2015, o Instituto Federal em Araraquara, fez um levantamento, uma pesquisa de como os alunos se sentiam, os ingressantes da cota, né, como eles se sentiam. E uma das dificuldades encontradas, os alunos não falavam que eles entraram por cota, eles não aceitavam ou não revelavam para a turma, né? Nesse sentido, a cota, eu acho que ela era vista como algo negativo. Essa visão, após esses 5, 7 anos, ainda existe esse valor negativo sobre as cotas? Como que os alunos hoje de cota se sentem? Eles entendem, porque eu acho que também isso vem muito do que você falou, né, Claudete, que antes havia a próprio entendimento da cota era errado. E hoje essa visão ainda continua, ou a gente pode falar que depois de 2013, quase 10 anos, essa visão mudou, a gente ainda tem que bater nessa tecla e ensinar o que é realmente a cota? Em um comentário só na sua fala de representatividade, né, que pela primeira vez a Regina Casé está fazendo uma perua, né, na Globo, só que infelizmente ela está sendo no canal pago, né, na Globoplay. Então, depois de tantos anos, a Regina Casé sendo uma empregada, ela finalmente virou uma perua, só que no canal fechado, né? Nem todos têm acesso. Infelizmente, né? Vamos falar sobre essa questão, né? A primeira da questão das cotas mesmo, né? Eu acho que eu sou professora de história, né? Trabalho com a questão da memória também. E a gente sabe o quanto é importante que essa história seja sempre contada, né? Ela não pode ser algumas ações, algumas políticas. Primeiro, ela tem que ser reconstituída a sua história. Eu fico muito triste quando eu vejo alunos negros, e eu né, tenho feito trabalho com ensino médio, né, de famílias negras com dificuldade que olham as cotas como se fosse um estigma, né, eu não quero receber essa esmola, né, quer dizer, então é uma falta de conhecimento histórico, e nós não podemos desvincular essa história, a questão da cota, com a questão histórica, porque senão nós perdemos, né, o fio da memória, e é esse o grande problema, né? Então, eu acho que a questão das cotas, ela tem que sempre vir junto com essa história, né? E que o aluno realmente possa ter orgulho. Eu estou recebendo porque é uma dívida das que a sociedade tem, não para só comigo, mas para com toda a minha geração, toda a minha descendência, né? Por isso que ela não pode ser desligada do fator histórico, né? Que senão a gente perde. Como eu falei, a questão das cotas é muito interessante no Brasil, que quando os italianos vieram aqui, a primeira geração de italiano, eles receberam as cotas, né? Porque quem recebe uma casa quando vem, quem que muda para outro país e já tem uma casa?
ou já tem uma vaga no mercado de trabalho. Isso se chama cotas, né? Só que quando quando a gente estuda, né, a história aí da imigração italiana, isso é tido como né, o Estado devia isso para o italiano. Agora, para o negro, não, é visto como se fosse um privilégio, uma esmola, e por isso que muitos acabam negando, né? Então, é importante retomarmos sempre a história, né? E mostrarmos para esses jovens, né, a necessidade disso e a obrigação que o Estado tem, né? E por que há, né, esse processo. Então, esse é um dos pontos aí importantíssimos. E a outra questão, nossa, agora eu acho que eu me perdi da outra que Acho que ele comentou da Regina Casé, professora. Não sei se tinha mais. Foi só um comentário que a Regina Casé tá na novela, finalmente, né, depois de tanto tempo, como uma perua na novela, que é uma nova visão dela, né? Sim, sim. E que acaba sendo um estigma, né? Gabriel. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que o Gabi? Gabriel. O Gabriel levantou a mão também, mas se ele não for falar, eu tenho uma pergunta. Não, é uma perguntinha só. Professora, curricularmente, desde que eu fiz geografia, eu percebo que a gente estuda muito poucos autores negros, indígenas, né? E a senhora, como professora de uma universidade, como que a gente consegue realmente resolver essa questão, né? Colocar, por exemplo, a gente nunca estudei Fanon, né? Vários autores negros e como que a gente pode resolver essa problemática? Junto com com as políticas públicas, né, existe toda uma epistemologia também, uma reivindicação epistemológica, né, de introduzir, porque não é só introduzir a história do negro da população afro-brasileira, mas sim da história da África, né, sim da história indígena, história e cultura indígena. Então, é uma reivindicação que está presente e que algumas universidades começaram já a mudar, né? A gente tem hoje a perspectiva decolonial, que é uma perspectiva que está chegando nas universidades, principalmente, né? E que vai possibilitar isso, porque é aquilo que eu falei, não é só o estar dentro, né, de uma academia, ou estar na universidade, é se ver na universidade, é não negar a sua história, não negar a sua origem, não negar a sua cultura, né, durante muito tempo, eu fui, né, dessa geração que a gente percebia, né, na minha cidade, por exemplo, tinha um único médico negro, e quando ele saiu da universidade, nós falávamos, ele entrou negro e saiu branco, né, porque ele se formou enquanto médico, mas negava toda a sua cultura. E a busca hoje é que manter, né, a identidade negra, a identidade indígena, e que a universidade contribua para isso. E aí há a necessidade, sim, da mudança epistemológica na universidade, né, que ela chega aos poucos, mas que ela é necessária, né, é necessário que se tenha autores negros na universidade, né, que os cursos têm uma outra, e eu não estou nem dizendo para, então, né, vocês reivindicam o fim né, da base europeia, não, mas que entrem outras, né, epistemologias. Então, a gente tem hoje autores indianos, autores africanos, que podem, né,
também estar aí presente para que a gente mude os temas também, né? Então, as pessoas têm que ter acesso, e aí a importância da universidade abraçar isso, né? Não só com o seu corpo docente, mas com toda essa discussão mesmo teórica de desde da questão das bibliotecas, as questões dos cursos, né? A gente ainda tem muito uma, uma ideia marginal dessas discussões, né? Eu percebo aí mesmo nas nossas, apesar dos avanços, aí essas discussões elas sempre acabam ficando para as disciplinas optativas, para cursos de final de semana, né? Então, como que o aluno vai saber sobre a África e conhecer outros autores só se for optativo? Então, a universidade não abraçou a causa, né? Só se for uma disciplina optativa, que você sempre pega, geralmente, aquele aluno que realmente tem mais, né? Que já está inclinado a conhecer e está aberto a isso, né? Então, de se transformar numa disciplina obrigatória, né? De trazer toda essa discussão. Eu não sei se eu respondi, Gabriel. Respondeu sim, professora. Obrigado. Bruna, Bom, se quiser agora pode falar. Perdão. Desculpa, amiga. O Alan queria falar, né? Depois a Bruna. Não sei se o Alan ainda quer falar. Uma reflexão que vai um pouco nisso que ele falou, porque eu acho que a necessidade de colocar escritores negros na formação permite que o estudante que está na graduação se veja na pós e que possa se tornar uma referência no futuro, porque é uma necessidade emocional que eu acho que acaba se afastando muito, porque você fica estudando os mesmos. E eu acho que um ponto que eu queria fazer também, é um pouco que eu passei na minha formação em pedagogia, a necessidade das relações sociais, tanto afetivas, que eu acho que isso acaba gerando um certo problema, porque se você não tem essas relações que te seguram, elas te afastam, então você não se torna nenhum futuro pós-graduando, porque você nem se gradua. É mais ou menos essa reflexão e pergunta que eu queria fazer para o professor Claudete. Sim, é exatamente isso, são referências, né, mas que não pode perder a minha referência de origem, que nós não queremos mais uma universidade que abra um espaço, né, para o mercado de trabalho, mas que negue as origens, né, das pessoas. Então, de que ela se mantenha, né, que a sua cultura seja respeitada, que a sua história seja respeitada. Então, como que eu vou trazer 50%, né, para que essa história seja a história de referência branca e europeia, né? Então, ou nega ou sai, né? E a gente tem ainda um número muito grande de alunos que, né, evadidos. E aí não é só a questão do acolhimento material, é epistemológico também. É acolhimento material, né? A moradia, a alimentação, os restaurantes são importantes, né? A universidade tem que se dar conta de que é um outro público que está vindo, né? É um público que é da primeira geração que está o estudando, né? Que está fazendo uma universidade. E são jovens da periferia. Então, que tem que ter o acolhimento material, mas tem que ter o acolhimento cultural também. Nós não queremos jovens que entrem e que sintam vergonha da sua origem. São jovens que passem pela universidade, que veem a sua origem, que veem a sua cultura dentro da universidade e que saiam orgulhosos da sua cultura, né? Então, essa a reivindicação. Agora, Bruna. Oi, bom dia, professora, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu queria saber se isso realmente acontece hoje em dia, tá? Por exemplo, eu tenho 31 anos. Eu estudei
grande parte da minha vida em escola católica. E nós temos, né, aula de história sobre escravidão e tudo mais, história do Brasil. E aí, quando a professora falou sobre muitas pessoas terem esse preconceito, né, com esse sistema de cotas por falta de conhecimento histórico, aí eu fiquei aqui me perguntando, eu falei, gente, mas onde é que a gente se perdeu? Porque, poxa, a gente tem aula de história e tudo. Só que aí eu lembrei que tem muita coisa que eu não aprendi, eu fui aprender agora na universidade, nas aulas, né, de história da educação e tudo mais. E eu tenho uma filha de 12 anos que hoje ela estuda em escola particular. E eu vejo o conteúdo histórico dela, eu vejo, tá? Não sei se é impressão minha, por isso que eu queria saber da professora, né, que tá na área já há mais tempo, sobre muitas coisas serem omitidas da história, né, nos livros, que nem eu estudei história católica, eu não vi metade do que eu aprendi agora na universidade. E a história do Brasil, assim, são coisas, poxa, essenciais, é a base, né, da nossa história. E eu vejo muita omissão nas aulas de história hoje em dia. E eu queria saber se isso realmente acontece, ou se é alguma impressão minha. Sim, sim, existem, porque a história, né, ela também, ela é seletiva, né, então, tanto os temas, né, quanto a forma que é trabalhado a questão histórica, né, ela pode ser de uma forma tão neutra, trabalhada de uma forma tão neutra que as pessoas não consigam se identificar enquanto o sujeito histórico, né, e acabem aí perdendo todo o que é o processo histórico, né, então por isso que eu acho que é importante, e tem gente que fala, né, como você, mas eu não tinha, né, percebido isso, né, porque são formas, né, de passar neutras que fazem com que as pessoas não percam essa sequência, né, então, eu acho que é nesse sentido que é importante sempre retomar isso, né, qual realmente é o problema, e por isso que não dá para a gente falar, por exemplo, da política de cotas, sem retomar historicamente, né, aquela questão aí que acho que o Luiz falou, né, de alguns alunos até nem se colocarem, né, porque não tem uma ligação, acaba sendo bem fragmentado, então é como se fosse um privilégio negro, ou pior, né, eu não quero receber esmola, que muitos falam, né, então acabam perdendo todo esse processo aí, de histórico mesmo, né, então é importante trabalhar essa sequência e mostrar o quanto isso, né, faz parte de uma luta, o quanto isso é um processo, né, e principalmente se colocar nesse processo, né, enquanto sujeito da história, porque também tem muito isso, né, eu digo que tem como a gente assistir à história ou se colocar enquanto sujeito da história, né, então eu acho que é muito, e tem algumas, né, eu acho que de uma forma aí até, alguns professores que negam, né, e de uma forma que, sabendo o que estão fazendo, mas denegando isso e pulando, né, fases da história. Então, é uma forma até de se posicionar mesmo contra, né. Bom, pessoal, infelizmente, né, a gente já chegou no nosso teto, que era às 11h30. Quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar mais, pode escrever para a gente nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, a gente envia para a professora Colette, e aí a gente vê um jeito de responder a todo mundo, quem tiver mais interesse, curiosidade, ou quiser falar sobre isso, né? Inclusive, mais para frente vai ter o nosso seminário de pesquisa, que é sobre esse tema, que a gente vai apresentar a nossa pesquisa coletiva, então segue a gente nas redes sociais para ficar atento aos próximos eventos. O formulário de presença está disponível no chat, então não esqueçam de preencher corretamente.
E eu gostaria de chamar a professora tutora, né, do PET, a professora Lucy Regina Musetti, para falar. Demora um pouquinho, né, para ligar a câmera, e eu confesso também que eu me atrapalho muito nessas situações online, né? Mas eu queria demais agradecer a professora Claudete, né, pela excelente conferência que ela ministrou para a gente. Foi muito, muito esclarecedora, foi muito clara, né, o que vai nos ajudar demais. Então, muito obrigada, professora Claudete. Nós, em nome do PET, em meu nome, eu agradeço muito, né, a exposição. Foi maravilhosa, assim, eu gostei demais, foi muito, vai nos ajudar muito. E queria contar, né, com a senhora as outras vezes também, né? Eu sei que a senhora faz um trabalho belíssimo, né? E parabenizo por isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, né? Agradeço o convite e me coloco à disposição. Sei que depois a gente sempre fica pensando, né? Poderia ter acrescentado isso, aquilo. Mas, assim, o tempo, né, bem rápido, a gente tenta colocar tudo e me coloco à disposição também para voltar outras vezes, né? Eu sei que é um dos temas que vocês estão trabalhando, né, esse ano. Acho que é um tema aí fundamental, né? E principalmente agora que nós estamos aí em termos nacional, discutindo a questão das cotas, se vai manter, se vai, né? Eu acho que a comunidade tem que participar dessa discussão, né? Não podemos deixar aí só que o legislativo faça, né? Eu acho que somos nós que temos que colocar aí a importância, né, da continuidade ou não. Lógico que já adianto que defendo a continuidade, pelo menos por mais um tempo, né? Eu vou aproveitar esse momento também para fazer um agradecimento para a professora Claudete, que sempre auxilia o PET, né? Seja exarando parecer nos nossos documentos, seja participando da seleção de bolsistas. Então, ela sempre está do nosso lado. Então, muito obrigada, viu, professora Claudete, por todo o tempo que a senhora dedica a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Agora eu passo a palavra, né, aos petianos. Muito obrigada. Faço as minhas palavras da professora Lucy, né, da nossa tutora. Muito obrigado, Claudete, por ter aceito o convite de falar com a gente hoje, né? Sempre ouvir você falar, e ainda mais sobre assuntos tão pertinentes e urgentes que devem ser discutidos, né? E eu acho que uma da função do PET, como extensão, é trazer isso para a comunidade, né? E não ficar discutindo só lá entre a gente, né? Então, obrigado, Claudete, por permitir que a gente levasse esse conhecimento fora do nosso grupo, né? Gostaria de agradecer também a todos que estão presentes, ficaram até o momento, né? Aos meus colegas do PET, que estão aqui, sempre juntos, né? E é isso. Obrigado, Claudete, obrigado, Lucy, obrigado a todo mundo. Bom dia a todos. Bom dia.